E aí pessoal, aqui é o Paulo Tássio e nessa videoaula eu vou estar mostrando como clonar o endereço MAC através da distribuição Linux Ubuntu. Aqui eu estou utilizando o Ubuntu 12.04, mas os comandos que eu vou utilizar aqui podem ser utilizados em versões anteriores e posteriores do Ubuntu também, inclusive na 12.10, que é a última versão aí do Ubuntu. Antes vamos entender aqui o que é um endereço MAC. O endereço MAC ele é um endereço de 6 bytes, são 12 dígitos hexadecimais, e dando aí um total de 48 bits. Toda placa de rede, seja ela cabeada ou rede Wi-Fi, ela tem um endereço MAC. Esse endereço ele é único, não pode ser alterado, nenhuma outra placa. Na verdade, ser alterado ele pode, até que é isso que a gente vai fazer agora. Mas nenhuma outra placa no mundo pode ter o mesmo endereço MAC que o seu, isso fisicamente. Quando eu digo fisicamente, é no chip controlador da placa. Então, toda placa de rede ela tem um microcontrolador e lá vai estar o endereço MAC já gravado, isso fisicamente. E isso é legal, principalmente em questão de segurança, porque por ser único mesmo, por não nenhuma outra placa ter, então digamos assim que teoricamente nunca outro computador possa ter o mesmo endereço MAC que o seu, nós podemos fazer filtro então a partir desse endereço MAC, já que ele é único. Por exemplo, eu tenho uma rede Wi-Fi, eu consigo fazer então um filtro a partir do MAC. Eu faço com que determinados MAC possam acessar essa rede Wi-Fi. Se o MAC for diferente, ele não vai conseguir acesso a essa rede. Então eu posso colocar uma criptografia como WPA2 e posso ainda implementar a segurança da minha rede colocando um filtro aí por MAC. O que já não seria possível fazer com o endereço IP, né, que a gente já conhece melhor. Porque o endereço IP, apesar dele ser também único enquanto você está conectado, por exemplo, eu estou conectado agora à internet, esse endereço de IP que é meu, ele é único, só eu tenho ele, só que depois que eu desconectar e conectar novamente, o meu IP vai mudar. Então o meu IP que era antes de eu desconectar e conectar novamente, pode ter ido para outra pessoa. Então isso já não é só meu, a não ser que você assine com o seu provedor de acesso à internet um IP estático, né? Que aí no caso você está comprando o IP, ele vai ser só seu. Mas na grande maioria, até porque se todo mundo comprasse um IP ficaria difícil de outras pessoas se conectarem, né? Mas então na grande maioria os IPs são dinâmicos. Então quando a gente desconecta e conecta novamente, o nosso IP vai mudar. Tratando-se de rede local, o IP também pode mudar. Por exemplo, 92.168.0.100. Quando eu desligar meu computador e ligar novamente, ou então desligar minha interface de rede, eu posso estar com 192.168.0.101 e outro computador pode estar com 100. Então não dá aí para fazer um filtro legal. Dá também para você definir IPs estáticos para sua rede local, mas o mais viável mesmo é utilizar o endereço MAC como filtro. Bom, então agora que a gente já sabe o que é o endereço MAC, a gente sabe que para alterar ele fisicamente a gente teria que reprogramar o chip. O que a gente vai fazer então aqui é alterar ele virtualmente. A gente vai mascarar o nosso endereço MAC real para o sistema. Então no caso aqui para o Ubuntu. Então o Ubuntu, o kernel Linux, ele já obtém informações de todos os nossos herders, inclusive da placa de rede. Então ele já sabe o nosso endereço MAC, qual que é. O que a gente vai fazer é com que o Ubuntu fale pro kernel, pro Linux, que o nosso endereço MAC é outro. Então, quando algum computador se conectar a gente, ou então quando a gente for passar informações para um determinado computador, a gente vai passar informação com um endereço MAC diferente. Então, ao invés do Linux falar, ó, eu quero me comunicar com você, esse é meu endereço MAC, e passar o endereço MAC verdadeiro, ele vai passar o endereço MAC que a gente clonou, o endereço MAC falso que a gente atribuiu. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entrar como superusuário. Para isso, dá o comando su e digita a senha que você definiu para o seu superusuário. Caso você não saiba o que é um superusuário, não saiba o que é o comando su ao definir uma senha para o superusuário, para o usuário root no Linux, eu vou deixar um link aí embaixo dessa videoaula de um tutorial que eu fiz para o mundo dos hackers que mostra como você definir a senha para um superusuário e como você configurar a sua conta de superusuário. Então, a primeira comando que a gente vai utilizar aqui é o ifconfig, na verdade esse é o segundo comando. A gente vai obter informações aqui das nossas interfaces de rede. Então eu tenho a interface de rede ETH0 e a interface de rede LO. Essa interface de rede aqui que eu vou estar clonando o endereço MAC. Inclusive o endereço MAC verdadeiro dessa interface de rede é o 0A5214002387. Eu vou copiar esse endereço e vou passar para o Gedit só para a gente não esquecer qual que é. E depois eu vou estar clonando. O endereço MAC que eu vou colocar agora vai ser, por exemplo, 0B 124571
6534AB. Chutei um endereço aqui qualquer. Inclusive o endereço MAC, ele é composto por 6 bytes. São 12 dígitos hexadecimais. E são um total aí de 48 bits. Então o nosso endereço pode ser de 0 a 9, de A a F. Esses são os dígitos hexadecimais. Agora que a gente já sabe aqui o endereço MAC da nossa interface de rede, a gente vai desligar essa interface de rede para que a gente possa estar alterando aí o endereço MAC. Então dá o comando fconfig, o nome da nossa interface de rede é th0, no caso o nome da minha, a sua pode ser outro, é só você conferir aí no comando fconfig. E vou dar o argumento, vou utilizar o argumento down para desligar a interface de rede. Pronto, aqui a interface de rede já deve estar desligada. Vou dar o comando fconfig, não desligou. Deixa eu dar o comando de novo. Pode ser que na primeira vez não desligue, não sei. Acho que agora deve ter desligado. Fconfig, não, ainda está ligado. Eu vou dar o comando aqui novamente. th0 down. Então, se a sua não desligou de primeira, você dá de novo o comando fconfig, o nome da interface de rede down. E fconfig. E agora sim a minha interface de rede foi desligada. Então agora eu posso estar fazendo a alteração do MAC. O comando para a gente alterar o MAC é fconfig, o nome da nossa interface de rede novamente, hw e ether de ethernet. Aqui eu vou digitar aquele endereço que eu coloquei ali no gedit. Opa, esqueci, digitei errado aqui. Aí, eth0, hw, ether e o endereço MAC que a gente quer. Normalmente, o endereço MAC ele vai ser separado por 2 pontos. Então, vai ser 2 dígitos hexadecimais e depois separado por 2 pontos. Por exemplo, ff, 2 pontos. Mas também pode ser ff traço. Então, se não der certo com 2 pontos, não aqui no Ubuntu, porque com certeza vai dar, que eu estou fazendo isso agora. Mas em outro sistema que você esteja utilizando, se você for utilizar outro comando para o sistema que você está utilizando, se não der certo com 2 pontos, tenta com traço. Então eu vou dar um enter, só uma coisa que eu acho que talvez não dê certo com B, eu vou colocar aqui novamente. Então eu posso colocar 02, por exemplo. E vou alterar aqui também para o nosso Mac ficar diferente. Então é só dar um enter agora e pronto, o nosso Mac já foi alterado. No caso, esse Mac aqui, por exemplo, poderia ser de um outro host da rede que tenha permissão para acessar uma rede Wi-Fi, por exemplo. Então eu clonando o endereço MAC, agora eu estou com o endereço MAC dele, eu poderia ter acesso a essa rede Wi-Fi que faz limitação por MAC. Então essa é uma das utilidades desses comandos para clonar o MAC, é uma das utilidades de clonar o MAC em hacking, para hacking, né, no caso. Inclusive até alguns softwares também, pelo MAC ser único, eles utilizam o endereço MAC para poder limitar seriais. Então você compra um software que é pago, você coloca o serial, ele autentica isso através da internet, ele passa o endereço MAC da sua placa para o banco de dados daquele software, para que dessa forma, se você, por exemplo, passar o serial para outras pessoas, essas outras pessoas não vão conseguir utilizar esse serial porque ele está limitado apenas para o seu Mac. Se você formatar seu computador e tentar utilizar o mesmo serial, você vai conseguir porque você vai ter o seu Mac, né? Porque o seu Mac está permitido no banco de dados dele. Mas se outra pessoa com Mac diferente tentar utilizar o serial, não vai conseguir. Então agora que a gente clonou o Mac, vou dar o comando fconfig, eth0, o nome da nossa interface de rede novamente. E vou dar o comando up agora para subir a nossa placa de rede, para subir a nossa interface de rede. Dei um enter e agora pronto, já está ativada novamente a nossa interface de rede. Até aqui conexão estabelecida. Vou dar um fconfig novamente e vamos conferir aqui o nosso endereço MAC que a gente clonou, no caso que eu alterei aqui agora. Olha só, o endereço MAC da minha placa de rede, da minha interface de rede, era esse, e agora ele está com esse endereço MAC aqui, 0212457134AB. É claro que aqui eu chutei um MAC qualquer, mas você pode estar utilizando o MAC de algum host da rede mesmo, para você estar podendo clonar realmente o endereço MAC. Bom pessoal, então é isso, não tem segredo nenhum. Os comandos são bem básicos, é só utilizar o fconfig mesmo. Aí embaixo do vídeo eu vou colocar também os comandos que foram utilizados, para que vocês possam consultar, né, esses comandos, caso não deu para vocês acompanhar aqui na videoaula. Então é só isso.
Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não deixe de dar um gostei. Não deixe de se inscrever no nosso canal também, que vai ter muitos outros vídeos sobre hack, informática, tecnologia em geral. E mais pra frente sobre eletrônica também. Então até a próxima videoaula e fiquem com Deus.